Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta da Epístola de João, segunda de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, versículo 1 ao versículo 11. Segunda carta, ou Epístola de João, como os irmãos compreenderem melhor. As pessoas entendem que é epístola porque ela é menor, mas está na mesma categoria de carta. Segunda de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco, em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nos colocamos diante da Tua presença. Pai querido, na dependência do Senhor, para compreender a Tua palavra, para poder vivenciá-la, aplicá-la em nosso coração. E nós recorremos a Ti, ó Deus, em oração, suplicando a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale poderosamente a cada um de nós. Para a glória do Teu nome, edificação e transformação da Igreja do Senhor. Oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós temos como tema e na verdade como lema para este ano, uma igreja centrada no Evangelho de Cristo. Acredito que ao longo de todo o ano nós vamos trabalhar essas questões relacionadas à igreja. Quando nós olhamos para João é conhecido como o apóstolo do amor. Isso se deve ao fato de João enfatizar bastante o amor em suas epístolas. Seus escritos repletos, então, de amor. E nessa breve epístola de apenas 13 versículos, João faz uma espécie de declaração do seu amor pela igreja. Ele não é só o apóstolo que trata os irmãos com amor e que fala o amor, mas ele faz questão de mencionar que ama a igreja. E ele declara esse amor. E este amor está associado à verdade por meio da qual ele mesmo encoraja a igreja para que juntos eles vivam em amor. E é interessante porque às vezes muitas pessoas, ao ser perguntadas de que igreja são e de que relação elas têm com a igreja, muitas delas afirmam que gostam da igreja, que amam a igreja, mas às vezes dão motivos aqui às vezes está relacionada à sua história com os avós, com os pais, e às vezes não apresentam nada além disso. João aqui, ele faz diferente, ele dá uma razão e ele fundamenta essa razão.
no versículo 1 ele faz essa declaração de que, de fato, ele escrevendo aqui para essa senhora eleita, é uma linguagem que ele usa para chamar aqui essa senhora de igreja. E ele não dá nome para que essa carta não fosse impedida de chegar aos irmãos. Então ele usa esta figura da senhora, mas se dirigindo à igreja e aos seus filhos, que são os membros da igreja. E ele diz, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E aí, no versículo 2, então, ele revela a causa desse amor pela igreja. Versículo 2, ele diz, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. Então, João, ele fundamenta o amor que ele nutre no coração pela igreja, dizendo que ele ama a igreja por causa da verdade que vive em seu coração. Que verdade é esta? É a verdade do Evangelho. É a verdade que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vive eternamente. O que ele está dizendo é que estas verdades relacionadas a Deus estão vivas em seu coração. E essa é a razão pela qual ele também ama a igreja. E ele diz, todos os que conhecem a verdade também demonstram o seu amor pela igreja. E o que a gente vai perceber aqui é que João faz questão de unir essas duas questões fundamentais, verdade e amor. João faz questão de destacar a verdade, a importância da verdade, mas ele diz que essa verdade precisa ser aplicada e vivenciada em amor. E aí ele associa a questão do conhecimento dessa verdade, da vivência dessa verdade e da aplicação desta verdade em amor, no convívio uns para com os outros. Cristo estava vivo no seu coração por meio do Evangelho e por meio também da presença do Espírito Santo. E nós encontramos nesse texto, então, as características ideais de uma igreja que nós devemos amar. E, portanto, nessa noite eu falarei um pouco aos irmãos sobre a igreja que nós devemos amar. Que igreja é essa que nós devemos, de fato, amar? E, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui algumas questões. A igreja que nós devemos amar é uma igreja que vive a verdade. Versículo de número 4. Ele diz assim, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E o uso da palavra andar aí, o verbo andar, é bem interessante, porque traz a ideia de conduta, no sentido daquilo que se vive, ou daquilo que orienta a nossa conduta. É uma palavra até engraçada no grego, é peripatel, mas trazendo essa ideia de que a nossa vida, a nossa jornada, a nossa conduta deve ser uma conduta orientada pelas verdades da palavra de Deus. Então, o que João vê aqui nesse instante é que é importantíssimo conhecer a verdade, saber a respeito da verdade, mas que essa verdade seja uma verdade aplicada ao coração, seja uma verdade que oriente a conduta e que esta conduta está respaldada pela palavra de Deus. E João está dizendo, eu amo a igreja porque a igreja vive a verdade. Ele sabe que essa verdade não está sendo vivida por todos, mas ele destaca aqueles que estão vivendo debaixo da orientação da palavra de Deus. E viver essa verdade, meus queridos, à luz desse texto, está associado sempre aos mandamentos da palavra de Deus. A verdade que nós precisamos aplicar em nosso coração são as verdades que extraímos da palavra do Senhor. Que coisa interessante aqui João vincular o amor que ele nutre pela vida da igreja, identificando nesta igreja uma igreja que vive a verdade. Meus queridos, quantas igrejas têm vivido de forma fantasiosa, de forma enganosa, têm propagado mensagens enganosas.
E as igrejas, algumas das igrejas de Apocalipse, elas foram chamadas a se voltarem para Deus, a arrependerem das suas más obras e se converterem do seu mau caminho, porque na caminhada eles acabaram abandonando alguns aspectos importantíssimos da palavra de Deus. Deus chama a igreja de Éfeso a voltar ao seu primeiro amor. Mas em determinado momento há igrejas também que estavam abandonando a verdade da palavra de Deus. E a igreja verdadeira é uma igreja sempre firmada na palavra do Senhor. Nós precisamos resgatar a palavra de Deus como extremamente importante e necessária para as nossas vidas, para que a nossa vida seja sempre orientada e norteada pela palavra do Senhor. A igreja que nós devemos amar é a igreja que vive a verdade da palavra do Senhor. É extremamente necessário nós nos atentarmos para esta mensagem que o apóstolo João traz aqui ao coração da igreja e traz também ao nosso coração. E ele vincula aqui este amor que ele nutre pela igreja ao conhecimento que se tem de Deus. E nós só podemos conhecer a Deus quando nós nos voltamos para as verdades da sua palavra. A palavra de Deus vai revelar para nós o que nós precisamos conhecer a respeito de Deus. E esta revelação que nós temos a respeito de Deus, por meio de sua palavra, ela é suficiente para orientar todos os aspectos de nossa vida. Às vezes nós encontramos dificuldades em algumas áreas da nossa vida, justamente porque nós temos dificuldades de extrair as verdades da palavra de Deus e aplicá-la nas nossas vidas. Essa é uma grande questão que nós temos enfrentado, irmãos, ao longo da trajetória da igreja, o desafio de vivermos e de aplicarmos as verdades da palavra do Senhor. Por isso que João aqui ele não trata do mero conhecimento intelectual, de meras informações. João está dizendo aqui que a verdade precisa encontrar espaço no coração da igreja e que nós devemos amar esta igreja que vive a verdade, que é orientada pela verdade, que é pautada na verdade da palavra de Deus. Por isso ele sempre fala e destaca aqui ao longo do texto os mandamentos da palavra do Senhor. Ele não está falando de título de igreja, ele não está falando de paredes, ele está falando de pessoas que abraçam a verdade da palavra de Deus. A grande questão é o que nós fazemos com as verdades que nós ouvimos. Escola dominical após escola dominical, culto após culto, nós precisamos, meus queridos, não apenas conhecer no sentido intelectual, mas viver as verdades da palavra do Senhor. A igreja que nós devemos amar é a igreja que vive a verdade. E, em segundo lugar, a igreja que nós devemos amar é uma igreja que também ama a verdade. Versículos 5 e 6. Diz assim: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Aqui é uma questão bem interessante, parece que João está fazendo questão de repetir as mesmas coisas, mas ele acrescenta agora a questão do amor. Porque a verdade ela não pode ser vivida na dimensão apenas pessoal. A verdade não pode ser vivida apenas naquele aspecto que toca o nosso coração, mas que não tem aplicação no convívio com as demais pessoas, com a comunidade da fé. E João está dizendo que a igreja que nós devemos amar é uma igreja que vive a verdade, mas é também uma igreja que ama a verdade no sentido de aplicar essa verdade em amor. É uma questão extremamente importante quando nós falamos acerca da verdade que deve ser dita,
mas a verdade sempre deve ser dita em amor. E aqui João, então, acrescenta a questão do amor, mas ele vincula isso sempre à aplicação da palavra de Deus e ao convívio que se deve ter com os irmãos. Não faz sentido viver a verdade isoladamente. Não faz sentido querer abraçar o Evangelho dentro de quatro paredes, fechado dentro de casa ou no quarto. João está dizendo, as verdades da palavra de Deus, elas precisam ser vividas no seio da comunidade. E ele faz questão de elencar o amor aqui por causa da aplicação no convívio. Irmãos, nós pecamos muito na aplicação das verdades da palavra de Deus no nosso convívio uns para com os outros. Às vezes nós temos dificuldade de amar. E o texto aqui não atribui aqui o amor a afeto. O amor aqui está vinculado às ações que precisam ser orientadas pela palavra de Deus. A igreja que nós devemos amar é uma igreja que ama a verdade. E João está nos desafiando, portanto, a amarmos a igreja que ama a verdade. Quantas igrejas começaram bem sua trajetória, ao longo da história foram se perdendo, tanto no conhecimento da verdade, na aplicação da verdade, mas que também pararam de amar. E aí, se nós pegamos a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso acabou, porque não houve arrependimento. E ali faltou o quê? A aplicação do amor. Não tem sentido falar que ama se esse amor não é demonstrado. Por isso João diz, não amemos de palavra, mas amemos de fato. Apliquemos o amor nas nossas vidas. O amor precisa de ser demonstrado nas nossas ações. E é por isso que nós precisamos da aplicação do Evangelho, porque eu preciso amar mesmo os meus inimigos. E eu os amo quando eu faço para eles o bem que a palavra de Deus me diz para fazer. Eu os amo quando eu passo por cima dos meus sentimentos e aplico as verdades da palavra de Deus, mesmo sendo alguém que eu não tenho um afeto por ele, mesmo sendo alguém que eu não esteja tão apegado afetivamente, eu preciso aplicar sempre a palavra de Deus. E é por isso que João aqui faz questão de aplicar o amor. Essas pessoas foram transformadas porque conheceram e viveram a verdade, mas porque viviam as verdades da palavra de Deus em amor. Nós precisamos amar uns aos outros. Mas, em terceiro lugar, a igreja que nós devemos amar é uma igreja que também rejeita o erro. Vejam comigo a partir do versículo de número 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador e o anticristo. Cautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. A igreja que nós devemos amar é uma igreja que rejeita o erro. E João aqui está dizendo, olha, aparecerão muitos enganadores mundo afora. Há pessoas, há líderes que são carismáticos, que são pessoas extremamente capazes, às vezes, de comunicar algumas questões, mas com ensinamento distorcido da palavra de Deus, trazendo ensinamentos errados para a igreja do Senhor. Então, João diz aqui, nós devemos prestar bastante atenção nesse tipo de gente, rejeitar não apenas a mensagem, mas rejeitar também um relacionamento íntimo com essas pessoas. Por isso ele está dizendo, fecha a porta, não receba na sua casa. E se você se lembra, quando Jesus manda
os discípulos evangelizarem, eles mandam de 2 em 2 e diz: aqueles que abrirem a sua casa e os receberem, diz: haja paz. Porque na cultura judaica, quando uma pessoa recebe a outra em sua casa e a permite ali ficar, ele também aceita os ensinamentos que vêm da parte daquela pessoa. Por isso João está dizendo: não recebam em suas casas essas pessoas que estão com ensinamento errado, porque eles vão influenciar a vida de vocês. E é por isso que a igreja precisa permanecer na verdade da palavra de Deus. Não arredar o pé nem um pouco das verdades da palavra do Senhor, para não sermos influenciados por ensinamentos errados. E aí no versículo 9 ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina e nela não permanece, não tem Deus. Mesmo que ele fale em nome de Deus, mas se ele não está firmado na palavra de Deus, ultrapassa os mandamentos da palavra de Deus, ele não tem Deus. E você deve, portanto, rejeitar, diz aqui o texto, a doutrina, porque eles não têm o Pai e não têm o Filho. E é uma questão teológica bastante interessante aqui, que eles rejeitavam que Jesus Cristo havia vindo em carne. Por isso é que eu falei de manhã, que nós precisamos conhecer teologia. Como é que nós vamos rebater os falsos ensinamentos se nós não temos essa firmeza na palavra de Deus? Se nós não temos essa firmeza doutrinária. E quando eu falo de doutrina, eu falo das doutrinas que nós extraímos da palavra do Senhor. Aquelas que nos apresentam quem Deus é, tratam do ser de Deus, aquelas que tratam da natureza da igreja, do governo da igreja, aquelas que tratam a respeito da eternidade, aquelas doutrinas que tratam a respeito do nascimento de Jesus, de quem Jesus é, da sua natureza, tanto divina quanto humana. Então João está dizendo aqui que a igreja precisa estar firmada na verdade da palavra de Deus, para assim ela poder rejeitar os falsos ensinamentos. E essas coisas acabam entrando e afetando a vida da igreja. A adoração da igreja, a comunhão da igreja e as doutrinas que são ensinadas nas igrejas. Por isso a igreja que nós devemos amar é uma igreja que luta pela sua santidade, uma igreja que luta pela sã doutrina. O reverendo Augusto Nicodemos até escreveu um livro. O que estão fazendo com a igreja? Porque as igrejas estão perdendo a sua pureza doutrinária. Meus irmãos, a igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja que é conhecida pela sua coerência com as escrituras sagradas. Se nós perdermos a nossa fidelidade à palavra de Deus, nós vamos comprometer a nossa firmeza com o Senhor, nós vamos comprometer a nossa história, sobretudo nós vamos comprometer a nossa comunhão com Deus. Que tipo de igreja nós devemos amar? Uma igreja que vive a verdade, uma igreja que ama a verdade, mas uma igreja também que rejeita o erro, que rejeita os falsos ensinamentos. Eu quero concluir dizendo que todo cristão que de fato conheceu o Evangelho, ele amará a igreja verdadeira, vestirá a camisa do Evangelho, lutará pela vida da igreja, envolver-se-á com os trabalhos da igreja, será uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho da igreja, porque o estado do nosso coração determina as nossas ações. Eu só me envolvo, eu só dedico tempo, eu só dedico os meus recursos àquilo que eu amo. E um cristão que de fato conhece o Evangelho, ele também amará a igreja e se envolverá com a obra do Senhor. Se os irmãos perceberem, desde os primeiros sermões que eu tenho pregado no início do ano, os sermões que nos desafiam a nos envolvermos com a vida da igreja. São sermões que nos falam a respeito da adoração, e todas as mensagens, praticamente, eu acredito que ao longo do ano, falará a respeito do desafio que temos de nos envolvermos com a obra do Senhor. E o crente que ama o Evangelho, viverá o Evangelho em todo e qualquer lugar que estiver.
Esse crente também, ele rejeitará o erro e será um defensor da verdade. Ele não será aquela pessoa covarde que quando tiver que abrir a sua boca e falar do Evangelho, ele vai se esconder. O crente que ama a igreja, que conhece o Evangelho, ele será um arauto da palavra de Deus, ele será um proclamador das verdades da palavra do Senhor, ele será um defensor das verdades do Evangelho, porque ele está comprometido com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, meus irmãos, nos encha, por meio do seu Santo Espírito, com um amor verdadeiro pela vida da igreja, que nós possamos, de fato, amar a igreja, uma igreja que vive a verdade, que ama a verdade e que rejeita o erro.